E aí, Leonardo, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Oi, Roberto, boa noite. Prazer estar contigo. Boa noite, obrigado igualmente. Eu estou te ouvindo muito bem também, o teu fone de ouvido está funcionando perfeitamente e eu queria te pedir um pouco de paciência aí para a gente esperar o pessoal começar a chegar. A gente já viu aqui que a iluminação está boa, que o som está bom, que a conexão está funcionando, que tu é o Leonardo, que eu sou o Roberto, então nós estamos na live correta, né? Tá certo? Certo. Então, vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir chegando. E às 8 horas em ponto a gente começa, tá bom? Tá bom, estou te ouvindo perfeitamente. Beleza. Enquanto isso, eu vou fazer umas pesquisas aqui para não dar bola fora, né? Porque eu não costumo dar bola fora, mas contigo aí tenho que ter mais cuidado. Né? Quando a gente vai falar com quem conhece mesmo do assunto, não dá para ficar Gentileza tua, chutando. Roberto. Mais uns 3 minutinhos e a gente começa. Eu tenho uma dificuldade para colocar esses fones de ouvido para pararem. Vamos ver se eles vão ficar até o final da nossa conversa. O teu é sem fio ou é com fio? Confio. Eu costumo usar o sem fio. O sem fio é mais anatômico, eu acho, né? Ele funciona melhor para mim. Mas o com fio também, não tem problema, não. Estou tendo um probleminha de conexão aqui no meu computador. Eu já me sinto familiarizado com essa maquininha de costura que tu tens aí atrás, Roberto. Ah, pois é. Essa máquina é histórica. Ela, na realidade, ela tem dois significados. Um que ela pertence à família da Cláudia, né? O, a Cláudia herdou isso e a gente guarda aqui com muito carinho na sala, né? Ela lembra dos parentes. E eu também me lembro dos parentes porque o meu avô, o Davi Dachevski, ele foi o primeiro representante comercial da Singer aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. E então no início do século passado quando os respingos da Revolução Industrial começaram a chegar aqui no Brasil, através dos produtos propriamente, muito mais do que das instituições, não é? Então, eu me lembro do meu avô, me lembro de toda a história que tem por trás, né, dessas máquinas, histórias que envolvem inclusive a economia, né? E isso é muito, muito legal. Então eu gosto de ter ela aqui. Ela tem ela tem vários significados para mim. Bom, então tá, alguns amigos já estão aí, né? Nós vamos começar a conversa. Ao longo do tempo vai aparecer mais gente. Leonardo, de qualquer maneira, essa nossa conversa ela vai ficar gravada, vai ficar disponível no meu canal do Instagram e também no meu canal lá no meu perfil do Facebook, tá? Então, assim que a gente terminar a nossa live aqui, eu já vou postar em ambos. E aí as pessoas que não quiserem, não tiverem tempo, não, enfim, por algum motivo qualquer não assistiram agora e queiram assistir depois, elas poderão fazê-lo, tá? E, e eu vou começar então no horário, como eu sempre gosto de fazer. E eu quero dizer aos amigos que estão nos assistindo que hoje o convidado é o Leonardo Santana de Abreu, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Direito pela PUC também, daqui do Rio Grande do Sul, e doutorado em Direito pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é sócio da Santana Abreu e Lubianca Advogados Associados. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito processual civil, atuando principalmente no direito empresarial. E eu espero que o Vinícius esteja nos assistindo, né? Ele entrou. Eu espero. Ele entrou? Eu vi, então tá. Eu vi quando ele entrou. Bom, então a gente vai poder falar mal dele sem nenhum problema. Leonardo, eu queria, assim, de uma forma assim, muito especial, te agradecer o fato de tu teres aceitado o meu convite. Eu sei que eu estou te tirando da zona de conforto. Para quem não sabe, o Leonardo é professor na universidade. Ele está muito mais familiarizado na transmissão de conhecimento, no tete-a-tete com os seus alunos, do que exatamente através das redes sociais, né, das tecnologias que estão à disposição para que isso seja feito também de uma maneira mais massificada, né? E eu não poderia te deixar na zona de conforto, porque tu é uma pessoa que tem muito conhecimento, o tema ele é muito importante, e eu acho que, além do fato de tu dares aula na faculdade, pessoas como tu que têm esse conhecimento todo, e é uma referência no teu ramo, né? Várias pessoas me disseram que estavam muito felizes de te ver aqui conversando comigo hoje. Eu acho muito importante que a gente possa conversar a respeito do tema que nós escolhemos, né, para esse debate, essa conversa, enfim, esse bate-papo, que é liberdade de expressão, né? E então, realmente eu reforço, é uma satisfação grande, é um prazer, é uma honra, e eu espero que tu fique completamente à vontade aqui para a gente conversar a respeito do assunto que nós resolvemos tratar. Roberto, então eu gostaria de começar essa nossa live dizendo algumas palavras introdutórias. Primeiro, te agradecer o convite. Realmente, a gente tem uma amizade e eu acho importante registrar de público que eu tenho uma admiração especial por ti, pela tua trajetória intelectual. E tu tem uma qualidade, ou melhor, duas, que eu gostaria de dizer de público aqui, que eu acho que merece ser ressaltada. E foi o motivo pelo qual eu aceitei esse desafio, que realmente me tira bastante da zona de conforto. Depois eu vou fazer uma referência a isso. Uhum. Mas eu acho que nós, que gostamos de pesquisar, enfim, de debater os assuntos, todos nós, eu me incluo neste grupo, a gente tem que cuidar para não virar meros repetidores e copiadores e coladores. Existe uma gama de informações muito grande disponíveis, a quantidade de livros, a gente não consegue ler praticamente nada do que tem disponível. E esse eu acho que é o primeiro passo de um desafio de uma pessoa que busca conhecimento. E onde é que eu gostaria de centrar, então, o elogio a ti? Eu sempre te vi como uma pessoa que consegue dar um segundo passo, que é ter reflexões próprias a partir do conhecimento que tu tem. Eu te admiro muito pelas tuas reflexões próprias, eu fico realmente impressionado com a produção que tu tem. Nas próprias redes sociais, a gente acha que fazer um texto, às vezes um texto curto, é mais difícil de fazer do que um texto maior, enfim, tudo que tu produz e os assuntos do dia a dia que tu analisa. E uma terceira característica que eu gostaria de colocar aqui, até como premissa do nosso debate, e concluindo então o elogio, é a coragem que tu tem de expor as tuas convicções, as tuas reflexões. Já é um personagem, um intelectual conhecido e respeitado no Rio Grande do Sul. E eu acho que o exemplo que tu dá para todos nós é um exemplo de alguém que gera um benefício para a sociedade. Porque não adianta a gente conhecer, repetir, estudar e não produzir, não levar ao debate pensamentos e reflexões que possam combater eventuais
condutas maléficas ou alguma coisa que possa construir. Então, realmente, tu me tirou da zona de conforto. Eu quero já tentar alinhar as expectativas do pessoal que está nos assistindo, porque eu não tenho um conhecimento formal nesse tema exatamente. Eu tenho um conhecimento normal a respeito do tema, não é um tema que eu estudei especificamente ao longo da minha trajetória acadêmica. Eu até tenho uma experiência mais profissional do que formal, mas um convite teu eu realmente não poderia deixar de aceitar e fico muito feliz. Espero poder trocar uma ideia contigo, bater um papo, que não é uma aula preparada sobre o tema, não pretendo fazer muitas reproduções de autores, enfim, alguma ou outra referência, mas para a gente poder bater um papo na linha das lives que eu venho que eu tenho acompanhado, que tu faz. Uhum. Muito obrigado. Eu acho que tu está fazendo elogios exacerbados, tá? Mas tudo bem. Eu sei que eu tenho coragem, porque o Brasil, infelizmente, é um país onde tu ter opinião própria e colocá-la elas em público é algo bastante arriscado, né? É até sobre isso que a gente vai falar. E eu acho que também se repete muito as coisas sem uma crítica, sem uma análise. Eu critico muito aqueles que leem, vão mudando de ideia a cada leitura que fazem e não se dão um tempo para amadurecerem, para refletirem a respeito daquilo que foi lido, né, e poderem, dentro da sua própria ótica, verificar se o que leram é verdadeiro, é certo, se defendem boas ideias ou não, e que se aquilo é realmente um bem, né, que está sendo oferecido para a sociedade. E saem replicando muitas vezes sem crítica, sem uma análise mais apurada. E uma das coisas que eu procuro realmente fazer é isso. Isso é verdadeiro? Vou checar. Isso é certo? Vou fazer uma análise, né? E então passo a defender aquilo até o momento em que alguém me prove o contrário, né? Porque nada do que eu defendo é um dogma, né? Tudo que eu defendo tem uma análise crítica, é baseado na realidade, é baseado na lógica, é baseado na experiência, é baseado na integração de conceitos, de valores, de ideias, enfim, de abstrações, para que aquilo realmente crie valor, né? Seja algo proveitoso para mim e para aqueles que me acompanham. Então, eu fico muito feliz que tu tenhas feito esse elogio. Isso reforça. Não que eu precise disso, né? Eu faço por si, mas isso reforça um pouco porque é bom sempre a gente saber quem são os nossos aliados, né? E eu sei que tu é um, né? Então isso, e é por isso também que tu está aqui para a gente conversar sobre o nosso tema, e vamos para ele agora, né? Liberdade de expressão, eu acho que é um tema assim bastante candente. Uma sociedade que está procurando os caminhos pelos quais vai percorrer, né? Isso é um fato do pós-modernismo, vamos dizer assim, né? Tudo que era certo está sendo, de certa maneira, pervertido, revertido, destruído, questionado, e quando se tem a defesa das ideias, para que isso ocorra na arena, né, dos debates, no contexto social, é preciso que haja liberdade, né? Liberdade para a gente expressar aquilo que pensa, liberdade para a gente contradizer os outros, muitas vezes até se tiver que ofender ou fazê-lo, né? E também liberdade numa circunstância dessa, na minha opinião, liberdade de expressão, não é apenas tu dizer o que tu queres, mas também tu não seres obrigado a concordar, ouvir, dar espaço, apoiar ou financiar os teus antagonistas, né? Aqueles que pensam diferente de ti e que querem derrubar as tuas ideias, né? Então, feito esse preâmbulo, assim, numa sociedade
conflitada como a nossa, onde, inclusive, um dos recursos, né, nessa batalha de ideias é calar o adversário, né, que é o que acaba acontecendo quando se suprime a liberdade de expressão, calar o adversário, principalmente através da censura, né, que é peculiar, particular do governo, né. Como é que qual é a retrospectiva, vamos dizer assim, que tu podes traçar para nos colocar aqui no hoje e no agora, aqui, no hoje, agora, e qual é a perspectiva que nós temos para desenvolver a discussão em cima desse tema para tornar o nosso país mais afeito, né, às ofensas, às palavras que a gente não concorda e, enfim, com a própria liberdade de expressão. Bom, Roberto, eu vou começar o nosso papo, então. Eu acho que é importante para a gente situar o tema, respondendo a tua pergunta. Eu vou fazer 2, 3 pinceladas históricas para a gente tentar ver de onde nós estávamos, né, de onde viemos e para onde vamos. Eu acho que esse pode ser um eixo da nossa, pelo menos dessa primeira parte. Beleza. Porque a liberdade de expressão, a gente pode dizer ela como um valor, podemos entendê-la como um valor universal. E isso, numa perspectiva pós-iluminista, parece algo bastante claro. Tá? Então, as questões que nós podemos colocar a partir disso são basicamente as seguintes. O fundamento da liberdade de expressão como valor universal. Eu vou pegar um ponto de partida que vai ser o ponto de partida da própria concepção da doutrina de direito natural e a própria filosofia iluminista que fundamentaram a Revolução Francesa. Eu acho que esse pode ser um ponto de partida interessante para a nossa conversa. A doutrina, a filosofia iluminista, como todos nós sabemos, ela tem, juntamente com a igualdade, com a fraternidade, a liberdade como um pilar. E essa liberdade ela é entendida como um valor universal e como algo inerente à nossa própria condição, né, Roberto? É algo inerente à condição humana, é algo relacionado ao nosso próprio ser. Por isso, a gente pode destacar nesse ponto de partida da nossa conversa uma influência também da própria doutrina do direito natural que inspirou essa concepção, ou seja, é algo anterior ao próprio direito positivo e que tem que ser respeitado, que é um valor universal. Essa perspectiva da liberdade de expressão, a partir da Revolução Francesa, mais precisamente em 1789, ela vem consagrada, vem positivada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assinada se não me engano, em Versalhes. E essa declaração, então, ela coloca eu estou me atrapalhando aqui com esse fone, mas vamos ver se fica bom sem, Roberto? Tira sem, vamos ver. Tira ele, vamos fazer sem. Eu estou vendo que ele está te incomodando. Né? Ele está caindo. Tu consegue me ouvir bem sem o fone? Eu estou te ouvindo bem. Tá. Tá bem. Então, só para retomar essa perspectiva, essa é uma inflexão, então, a partir dessa nova sociedade, chamada Estado Liberal Clássico, que vai consagrar a liberdade de expressão como um valor. É a primeira vez, a Declaração dos Direitos do Homem é a primeira vez que se faz uma declaração com uma conotação universal para todas as pessoas, que ela buscava ser, inclusive, atemporal. É atemporal em todos os lugares, em todos os tempos. Essa é a ideia que se preconizou. Essa ideia também, e agora fazendo mais tentando ser mais breve nessa exposição,
ela foi também influenciada pela própria Revolução Americana de 1776. E na Revolução Americana a gente já pode fazer um comentário, fazer um paralelo. Os Estados Unidos ele é um país que ele foi fundado num pilar de liberdade. Então, isso ao longo da nossa conversa a gente pode explorar, que é a diferença de concepção que nós vamos ter, ou pelo menos de calibragem, relacionada à possibilidade de limitação ou não da liberdade de expressão nesses diferentes países. Uhum. Eu queria só fazer dois comentários antes de tu ir adiante nesse ponto, para marcar bem assim a minha posição a respeito disso. Sim, nós temos o iluminismo. O iluminismo ele tem basicamente duas vertentes, né? Uma continental, que influenciou fortemente a Revolução Francesa, enfim, os pensadores franceses, também como influenciou fortemente os alemães. E tem uma outra vertente mais vinculada ao direito natural, de John Locke e tal, que é a vertente anglo-saxana, que forma um tipo de sociedade um pouco diferente, com instituições um pouco diferentes, na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, né? Lembrando que a Revolução Francesa, que enaltecia aqueles valores universais, né, os princípios universais, ela acabou no terror, né? Quer dizer, não há forma mais drástica de tu acabar com a liberdade de expressão de alguém do que matando na guilhotina, né? E foram dezenas de milhares. Enquanto que nos Estados Unidos, que se baseou em outros princípios e outros valores, de outra maneira, o que aconteceu foi exatamente o oposto, né? A sociedade ela se pacificou, ela prosperou até o momento em que tiveram que enfrentar o problema da escravidão, né? Que era criava um paradoxo, uma contradição entre aquilo que estava sendo estabelecido institucionalmente e aquilo que estava acontecendo na prática com o abuso, né, com a violação dos direitos dos indivíduos de cor, né, os negros, no caso. Então, vamos adiante agora. Eu só queria fazer esse parênteses. Não, e o parênteses é bem interessante, Roberto, porque se nós formos ver na Europa, por exemplo, aí só fazendo uma breve janela histórica, nós vamos ter a Revolução Francesa, o Iluminismo, a consagração dos direitos individuais, e na sequência nós vamos ter Napoleão, que a gente sabe que tem uma controvérsia relacionada à própria liberdade a partir de tudo que aconteceu. A mesma situação se comenta a respeito da Rússia, por exemplo, com a saída do czar, a gente vai ter depois Stalin, Lenin, e por aí vai. Então, esse é um questionamento que a gente pode eventualmente fazer ao longo da nossa conversa. Por que nós conquistamos a liberdade e acabamos depois abrindo mão dela? Por que vamos para usar uma expressão própria desse debate, por que a servidão ela nos persegue tanto? Isso é uma conversa interessante que a gente pode até, seguramente, pelos autores liberais, Mises e seus influenciados, enfim, tratam bastante desse assunto. Essa é uma questão que a gente pode, inclusive, fazer um gancho com o nosso momento atual. Então, só concluindo aquela exposição relacionada ao direito norte-americano, logo nós vamos ter, então, as emendas, né? As primeiras emendas, as primeiras 10 emendas. Sim, a Constituição de e depois as emendas. Depois as 10 emendas em 1791. E a primeira emenda da Constituição é também a emenda que vai consagrar a liberdade de expressão como um valor muito caro na sociedade norte-americana. Tu
fizesse referência a Luke, depois a gente vai ter os outros influenciadores. E para fechar esse aspecto histórico, esse nosso ponto de partida, bem como tu dissesse, a sociedade norte-americana ela acabou se blindando de maiores relativismos relacionados à liberdade de expressão. Isso até hoje a gente observa, embora eu até tenha algumas notícias atuais para nós discutirmos, eu não sei daqui para frente o que vai acontecer, Roberto. Só para fazer um spoiler do que a gente pode falar mais adiante, Claro. o que o YouTube está fazendo, o próprio Twitter está fazendo em relação às denúncias, ao debate das eleições americanas. Eu não estou aqui entrando no mérito se isso está certo ou estou errado. A nossa questão aqui é relacionada... Mas isso está acontecendo. A gente tem que analisar isso e chegar a alguma conclusão a respeito. Bom, nessa perspectiva, então, Roberto, a gente pode dizer, agora, olhando para a janela metodológica do direito, que é a minha área, no estudo do direito constitucional, dos direitos fundamentais, a gente percebe isso como os chamados direitos de primeira geração, ou para fazer uma homenagem ao meu professor, meu ex-professor, sempre professor Ingo, os direitos de primeira dimensão, que são os direitos de cunho negativo, ou seja, e neles a gente inclui a liberdade, a igualdade, etc. Esse é o momento da liberdade e como gênero, como espécie, liberdade de expressão, estar consagrada como uma limitação do poder do Estado, né? São os direitos de primeira geração de cunho negativo, é a conquista da limitação de poder para que as pessoas possam ser livres e se desenvolverem e expor o seu pensamento. E aí, para nós chegarmos ao Brasil atual, né, dando um soco na história, porque a gente... O que eu diria, só para a gente fazer o salto para o momento atual, Roberto, se me permite. Claro. Nós vamos ter aí, ao longo da história, todas as situações de guerra, pós-guerra, e do ponto de vista do direito, a gente vai ter o desenvolvimento, então, dos direitos de segunda geração, que é um direito positivo, ou seja, o Estado prestacional, direito à educação, saúde, etc. Depois a gente vai ter direitos de terceira e quarta. E o que nós vemos hoje? E no final nós vamos acabar sem direito algum, né? O que nós temos hoje, então? Como mesmo nas sociedades, entre aspas, liberais, ou nos estados que não são estados socialistas, por força do constitucionalismo e então do chamado Estado Social na perspectiva jurídica, nós vamos ter o Estado prestacional, que é aquele Estado que precisa promover igualdade substancial, promover saúde, segurança, etc. E o que vem junto com isso? É uma ótica que eu queria colocar aqui no nosso debate. Junto com isso, a gente percebe um Estado, mesmo nos países de direita ou países capitalistas, enfim, uns mais, outros menos, é um Estado extremamente intervencionista, né? Um Estado intervencionista. Então, hoje a gente tem que analisar a liberdade de expressão num Estado intervencionista. A gente pode perguntar que Estado é esse, qual é o valor da liberdade. E aí, só para dar um exemplo que a gente pode aprofundar ao longo da nossa conversa. A liberdade de expressão, a gente não precisaria de autorização, nós temos o reconhecimento dela na Constituição, os próprios limites estabelecidos na Constituição, mas nós estamos legislando cada vez mais sobre liberdade de expressão. A gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem agora esse projeto das fake news, e isso mostra que o Estado quer dizer como nós temos que tratar a nossa liberdade. A gente pode falar um pouquinho mais na sequência, Roberto, sobre isso. Eu queria te fazer um questionamento, só lançando assim uma ideia aqui em paralelo, que é o seguinte:
se a gente fizer uma análise filosófica, vamos dizer assim, liberdade de expressão inclui a nossa capacidade de criar, não é, ideias e materializá-las para expor o nosso pensamento, tá certo? Tipo uma obra de arte, né? Ou pode ser um livro, né, que acaba podendo até ser censurado eventualmente, pode ser uma obra, uma peça de teatro, uma música, enfim, tem várias formas de se expressar aquilo que a gente pensa, né? Pode ser também uma opinião, simplesmente, tu vai no rádio, tu diz alguma coisa, tu escreve um artigo e tal, mas eu exorbito um pouco esse campo que a gente costuma tratar a liberdade de expressão para outra coisa, que é nós empreendedores, tá? Inovadores, criadores, empresários, etc., poderem expressar a sua vocação, o seu talento, através da criação, produção e da comercialização de valores, né? Porque, afinal de contas, o que significa expressão? Significa tu colocar uma ideia em público. E essa ideia ela pode ser feita através de palavras, mas ela pode ser feita também, por exemplo, através de uma máquina de lavar louça saindo de uma linha de produção, né? E aí a gente vê o Estado intervindo em todas essas searas, principalmente naquela onde há uma manifestação, uma expressão de ideias e pensamentos voltadas para a criação de valores não espirituais, não intelectuais, mas sim valores materiais, né? Então, o governo ele intervém e ele, vamos botar assim entre aspas, ele censura através da regulação, da taxação, dos limites que ele impõe para, enfim, a produção do que quer que seja, né? Impedindo que as pessoas consigam realmente florescer e prosperar na busca daquilo que é o nosso bem maior, que é a nossa vida e a nossa felicidade, né? Então, eu estou dando assim fazendo uma extensão dessa questão da liberdade de expressão, que normalmente a gente trata como um valor intelectual, universal intelectual, universal espiritual, porque é a liberdade de consciência, né? Eu posso adorar o Deus que eu quiser, eu posso ofender quem eu quiser, da maneira que eu quiser, mas eu não posso produzir o que eu quiser, porque afinal de contas tem todo um regramento absurdo, né? Que me impede de industrializar as coisas como eu bem entendo. Tá? E eu não estou falando aí de patentes e direitos de cópia, não. Estou fazendo na criação original daquilo, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte de um arcabouço, né? É a luta do indivíduo contra o Estado, né? Que quer te cercear de todas as maneiras para defender determinados interesses de determinadas pessoas que a gente acaba contradizendo ou contrariando dentro das relações interpessoais dentro da sociedade. Eu não quero mudar o assunto, eu só quero expandir o assunto um pouco mais. Não, sem dúvida, Roberto. A liberdade de expressão como um valor universal ou como um princípio ou como um direito fundamental, que é o outro lado da mesma moeda. Primeiro, assim, antes de chegar no teu ponto, ela é um conceito que abarca uma série de espécies. A gente está tratando o tema, e eu concordo contigo, na sua amplitude. Então, dentro da liberdade de expressão, nós temos a liberdade artística, a liberdade de pensamento, nós temos também abarcados nesse princípio a liberdade de produção intelectual, a liberdade, por exemplo, de educação. A liberdade religiosa ela tem um viés próprio, mas ela não deixa de estar, ela está bastante relacionada. Na nossa Constituição
e conceitualmente a gente também fala no direito à informação, na liberdade de informação, que é uma espécie dentro da liberdade de expressão, e a informação ela tem o correspondente direito de ser informado. Tá? E nós temos também conexo a isso a própria liberdade de imprensa, tá? Que está dentro da liberdade de expressão, mas numa perspectiva mais específica. Tocasse num ponto interessante. A publicidade, Roberto, isso a própria doutrina trata desse assunto, pelo menos naquilo que eu pude consultar. A publicidade, o direito à publicidade, ele segue os mesmos princípios da liberdade de expressão, com as suas devidas especificações. Então, evidentemente, que quando nós colocamos um determinado produto ou se faz alguma propaganda, nós vamos ter que respeitar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, questões de concorrência, etc. Mas do ponto de vista da possibilidade de colocá-lo, a gente está falando também nesses princípios. Inclusive, até fazendo uma referência que agora eu fiquei um pouco nostálgico, tu sabe, Roberto, eu não quero que tu me cobre conteúdo pelo que eu vou te dizer, porque eu estou bastante esquecido dos detalhes. Mas eu comecei a dar aula. A primeira cadeira que eu dei aula como professor foi a cadeira de legislação publicitária na FARGS. Quando a gente quer buscar uma oportunidade, a gente acaba abraçando a oportunidade que surge. Foi uma vaga que surgiu, um assunto que eu achava bastante interessante, até pela questão profissional. E eu lembro que por que eu estou contando isso? Uma das questões que eu sugeri na época era mudar o nome da cadeira. Ao invés de ser legislação publicitária, direito da comunicação, porque o conteúdo programático tratava de todos esses assuntos, né? Tratava da questão do direito do marketing, direito publicitário e liberdade de expressão no sentido mais amplo. Então, voltando ao teu ponto, seguramente. Agora, eu acho que por trás, aí, já que a proposta é um diálogo um pouco mais informal, então eu vou também te fazer uma pergunta. Eu estou desconfiando que, como premissa do teu questionamento, eu não sei se a gente não está, se tu não estás naquela perspectiva do Stuart Mill, né, que é um dos liberais que é referência nessa questão da liberdade de expressão, que ele trata, à luz do liberalismo, da ideia da livre circulação de ideias, ou livre mercado de ideias, né? E ele até tem uma posição bastante... aí tu me corrige se eu estiver errado também, Roberto. Ele tem uma posição bastante radical sobre esse ponto, né, sobre esse tema, porque ele entende que não deve haver restrições, e ele entende, eu acho que a gente pode colocar em perspectiva o pensamento dele, que é muito válido. Ele entende que as ideias elas vão se depurando por si mesmo, né? Ou seja, a gente tem que resolver os problemas da liberdade de expressão preferencialmente no âmbito da própria liberdade de expressão, através da reação, né? Claro, acho que a melhor restrição à liberdade de expressão é o direito de resposta, tá? E ele até vai além, ele coloca que mesmo esse discurso, por exemplo, o discurso de ódio, a incitação ao crime, qualquer coisa que se vá fazer para limitar a liberdade de expressão, é uma perspectiva discutível, a ponto de se chegar à seguinte pergunta: nós devemos ser intolerantes com a intolerância, ou a intolerância está dentro da liberdade de expressão? Isso tem desdobramentos práticos atuais bem interessantes. Para antecipar para o pessoal que está nos assistindo, enfim, e os que vão assistir depois,
Eu não defendo, Roberto, como agora uma opinião pessoal, eu defendo a mínima restrição possível à liberdade de expressão. Essa é a minha posição. Eu acho que não existe nenhum direito absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Porque nós podemos ir contra a vida, por exemplo, em legítima defesa. Mas eu acho que a liberdade de expressão ela precisa sofrer a mínima restrição possível. No nosso ordenamento jurídico constitucional atual, a liberdade de expressão, a gente não costuma dizer que ela é hierarquicamente superior, mas o termo que se utiliza doutrinariamente é que ela é um direito preferencial. Ela tem uma preferência na escala dos direitos. Agora, o que a gente precisa é aplicar isso na prática. Aí é um outro problema. A gente pode até examinar algumas decisões, enfim, no decorrer da nossa conversa. Tu sabe que eu não tenho conhecimento jurídico, tá, para arguir sobre qualquer questão. Tá? E vou te dizer por que que eu não tenho. Eu não tenho porque eu não quero. Né? Se eu quisesse, eu teria estudado isso com muito afinco, mas eu conheço muitas pessoas que fazem isso, como tu, como outros e tal, e quando eu tenho dúvidas a respeito, eu consulto, né? Afinal de contas, há uma divisão do trabalho exatamente para isso, né? Cada um se especializa naquilo que acha que é melhor, ou que tem mais prazer, mais gosto pela matéria. Então, eu, por exemplo, acho o seguinte, que direito à vida, por exemplo, eu acho que é um direito absoluto. Tanto é um direito absoluto que a gente tem o direito à legítima defesa, né? Quer dizer, o direito à vida é tão absoluto que nos permite reagir contra aqueles que querem violar este direito que nós temos. Porque quem incorre no erro ou na violência de querer acabar com a nossa vida injustificadamente, ele está abrindo mão do direito à liberdade e está partindo para a ação coercitiva. E ninguém tem o direito de agir coercitivamente sobre outro, né? A não ser se estiver retalhando contra alguém que faça isso originalmente. Então, só para a gente ir avançando nessa. Afinal de contas, a gente está livre aqui para dizer o que bem entende, né? Claro. Então, eu sou um daqueles que defendo que há direitos absolutos. O direito à liberdade, para mim, é um direito absoluto, desde que a gente entenda o que é liberdade. Por exemplo, liberdade, para mim, é ausência de coerção. Quer dizer, sempre que eu usar de coerção contra alguém, iniciar o uso da coerção contra alguém, não estou usando de liberdade, eu estou usando de coerção. Se eu for usar a liberdade, eu não vou usar coerção contra ninguém. Né? E para mim esse direito é ilimitado, absoluto e ilimitado. Porque no momento em que eu não violo o direito de ninguém, através do uso da coerção, eu estou usando de liberdade e eu posso fazer o que eu quiser, desde que esse princípio seja preservado. Né? Roberto, Então, a gente posso está fazer aqui uma... acertando alguns conceitos. Né? Então eu vou fazer uma colocação a respeito disso até para saber a tua opinião. Quando um autor que eu tive a oportunidade de ler recentemente, me corrija a pronúncia, por favor, o Isaiah Berlin. Sim. Tá? Ele debate com o Stuart Mill. Eu não quero fazer aqui um debate entre autores, mas é porque é exatamente o ponto que tu está colocando. Ele debate e ele faz uma análise da liberdade, aí liberdade em sentido amplo, dizendo o seguinte: os argumentos do Stuart Mill a respeito do livre mercado de ideias e de que a liberdade ela é simplesmente a possibilidade de não ter nenhuma coerção e de poder fazer, de poder agir da maneira como a pessoa entender. Ele até faz aquela alusão
ao, ao problema de pensar coletivamente, que acaba gerando um déficit para a liberdade e que o ser humano individualmente ele tem que se desenvolver, tem que pensar, tem que colocar suas aptidões, enfim. Aí ele questiona essa visão para defender a tese dele, que é uma liberdade positiva e outra negativa, dizendo o seguinte: eu sei que eu estou te fazendo uma provocação, por isso é que eu lembrei desse ponto. Eu sei que tu está fazendo uma provocação. O primeiro ponto que ele coloca, né? A coerção, ela é ruim em si mesmo? Esse é o primeiro ponto, ou ela é necessária? Segundo ponto que ele coloca, será que a liberdade ela precisa ser um valor tão absoluto assim? Porque no mundo antigo, a gente não tem essa discussão da forma como nós temos hoje. Por isso que eu peguei a linha de corte como a Revolução Francesa. Segundo ele, se a gente pegar os gregos, romanos, eles tinham uma noção diferente. E o terceiro ponto que ele fala, que daí é um assunto altamente polêmico, eu até faço uma ressalva aqui de pensamento pessoal, ele coloca assim, a liberdade ela necessariamente está ligada à democracia, nessa visão negativa, porque eu posso, eventualmente, se eu não olhar para a fonte de quem me governa, eu posso ter liberdade em N situações. Basta eu ter um regime real, onde o poder se passa hereditariamente, e eu não tenho democracia, mas eu posso ter liberdade, em tese, né, o que ele diz. E aí, só para te passar a palavra, aí ele desenvolve o aspecto positivo. Então, ele diz, na verdade, a liberdade é mais do que isso. É a possibilidade né, das pessoas poderem dizer o que vão ser, dar os rumos da sua vida por si próprio. Então, ela não tem um aspecto só negativo, mas ela tem um aspecto positivo também. Não sei se tu concorda com ele, Roberto. Eu não concordo muito com essa ideia dos direitos negativos e positivos, porque os direitos positivos eles tendem a gerar deveres para os outros, o que viola o direito de liberdade dos outros, tá? Então, o que eu gosto de simplificar as coisas para que as ideias fiquem bem claras, tá? E eu sei que não é o teu caso, talvez não seja o caso de muitos que nos assistem aqui, mas para simplificar essa visão, eu entendo o seguinte: nós indivíduos, tá? Nós precisamos necessariamente dos nossos direitos individuais. Quais são eles? Começa que o primeiro, fundamental, é o direito à vida, é o direito de existir, né? Que não significa o direito à vida que nós temos o direito à vida de maneira tal que os outros estão obrigados a nos sustentar, né? Não é isso. O direito à vida não é isso. O direito à vida é eu não ser impedido de pensar e agir de maneira a tornar a minha vida sustentável e fazer com que essa vida seja desenvolvida na busca da minha felicidade, né? Que são os padrões de valor maiores que a gente pode entender para o indivíduo, que é a sua própria vida e a sua própria felicidade. Então, se esses são os valores necessários para a gente viver como um ser humano que nós somos, nós precisamos entender qual é a nossa natureza. A nossa natureza, para que a gente possa viver e alcançar esses objetivos, a nossa natureza é racional, a gente precisa produzir aquilo que vai nos fazer feliz. Seja para obtermos aquilo que foi falado antes, os valores materiais para nos sustentar, os valores intelectuais para que a gente adquira conhecimento e os valores espirituais para que a nossa alma se eleve, vamos dizer assim, para usar um termo bem esotérico, tá? Como amor, amizade, paixão, enfim, a autoestima e outros, tá? Então, se a gente precisa disso, a gente tem que ser
deriva desse direito à vida um outro direito que é o direito à liberdade. Imagina se eu estou isolado numa ilha. Se eu estou isolado numa ilha, eu posso fazer o que eu bem entender, que lá ninguém vai poder me impedir porque não há outra pessoa. Então, eu vou pensar no que eu quero fazer, eu vou fazer o que eu quero, eu vou usufruir daquilo sem que ninguém peça que isso aconteça, eu vou ser feliz da maneira que é possível, mas eu sei que se eu viver sozinho numa ilha, a minha vida vai ser muito limitada, porque o ser humano ele precisa, para melhorar de vida, fazer relações sociais. Porque nem todo mundo, ninguém tem todo o conhecimento, ninguém tem toda a capacidade de construir todos os valores que a gente acaba demandando ao longo da nossa vida. Então, a partir do momento em que eu vislumbro isso, né, e, e me movo por um contexto social, todos esses direitos, todas essas possibilidades têm que migrar junto comigo. Eu tenho que ir para o contexto social, podendo fazer o que eu puder fazer para garantir a minha vida, melhorar a minha vida, torná-la mais longeva, mais saudável, mais feliz. E eu não posso, porque eu sou um ser racional, agir violentamente contra os outros, usar de coerção contra os outros. E os outros também não podem contra mim, né? Não podem impedir que isso aconteça. Então, a coerção ela só é necessária quando, numa sociedade, há aqueles que vivem de forma parasitária, ou seja, aqueles que não têm a capacidade de produzir o que é necessário para eles manterem a sua vida. E dependem de duas coisas: uma, ou da caridade alheia, ou do uso da coerção para que haja uma distribuição forçada de valores para que todo mundo possa utilizá-los, né? Inclusive aqueles que não têm a capacidade de fazê-lo, né? De criá-los, tá? Então, a coerção no contexto social, para mim, ela só tem um objetivo, que é impedir que aqueles que querem usar de coerção para obter os valores que não conseguirão através do trabalho, tá? Através da força do seu pensamento, né? E da transformação disso em valores, para que esses não usem de coerção contra aqueles que conseguem, tá? Então, a coerção, para mim, só tem, efetivamente, numa sociedade que pretenda ser livre, este propósito. Agora, é claro que aqueles que não têm capacidade produtiva, que não usam a razão como ela poderia, usam a coerção como um meio de vida, né? O que, no meu modo de entender, é moralmente indefensável, porque os direitos que nós temos, eles são direitos morais, eles não brotam nas árvores, eles não surgem não caem do céu, não é o governo que nos dá, eles são resultados de uma integração de ideias, de uma abstração que observa a realidade, entende a natureza do ser humano, entende qual a relação que cada ser humano pode ter numa sociedade, para então estabelecer essa ponte entre a vida isolada em algum lugar qualquer e a vida em sociedade, onde a gente é cercado por gente de todos os tipos. E a liberdade de expressão, eu acho que é importante aí, é o seguinte: a coerção também é uma forma de expressão, né? E eu acho que a única forma de expressão, ou melhor, a liberdade, a coerção é uma forma de expressão, tá? E é uma forma de expressão que, quando a pessoa a manifesta, lhe traz consequências, normalmente nefastas, né? Porque a gente reconhece que a iniciação do uso da coerção é algo deletério, né? Vai contra a natureza racional do homem, tá? E eu acho que isso deve ser atribuído para todos os demais direitos. Nós temos que ser livres para exercer os nossos direitos e agir. E se a gente incorrer em algum ato de violência comprovadamente
nefasto, deletério para alguém, aí sim, então, há a necessidade de uma ação retaliatória que recoloque a justiça nas relações sociais, porque os valores universais que eu entendo assim muito válidos são a liberdade e a justiça. Sem liberdade, tu não vai ter justiça, e sem justiça, a liberdade ela se torna efêmera, né? Roberto, essa visão que tu apresentas, até para quem conhece o teu pensamento, é uma visão bem liberal, assim. Eu acho que ela me permite dar um passo na nossa conversa. Claro, é Pra, tu que está guiando a conversa, eu estou indo atrás de ti. Tá, então assim, eu quero fazer uma consideração para a gente chegar em alguns casos concretos, se me permite. Tá. Vamos pensar assim, o estado atual da arte, da liberdade de expressão no direito brasileiro. Retomar um ponto de partida me permite fazer umas considerações que eu acho que podem ser producentes aqui para a nossa conversa. Para mim, qual é uma grande questão? Então, como a gente colocou, a liberdade de expressão ela é um valor, é um direito fundamental, inerente, ela tem uma dimensão que é uma dimensão individual, que para mim é a principal dimensão, e talvez para muitos autores, e eu creio que talvez para ti seja até a única, que É é a uma única, não há dúvida. dimensão relacionada, né, para usar, no termo jurídico a gente usa, é um subproduto da dignidade da pessoa humana, mas o fato é que ela é uma condição inerente às pessoas. E ela tem uma dimensão coletiva relacionada ao funcionamento da sociedade, à democracia, e aí há muita discussão a respeito disso, mas eu acho que a gente pode admitir, e eu, na verdade, concordo com as duas dimensões, embora a individual, para nós analisarmos, acaba sendo mais relevante. Bom, o nosso ordenamento jurídico, eu acho importante a gente colocar isso, ele, como eu disse antes, ele dá um status preferencial para a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é bastante reconhecida na nossa Constituição, tanto é que a Constituição ela estabelece as próprias limitações à liberdade de expressão. Então, existe uma discussão, por exemplo, se a lei ordinária poderia ampliar essa limitação ou não, ou se a limitação à liberdade de expressão é apenas aquela que consta da Constituição Federal. Então, eu poderia, daqui a pouco, ampliar. O que se entende é que a lei ela poderia dispor desde que ela esteja em consonância com a Constituição. Mas onde é que eu quero chegar, então? Como um direito fundamental preferencial, como é que a gente aplica isso? Na verdade, ela tem que, como eu disse, ter a mínima restrição possível. Mas não é absoluto, porque, eventualmente, a gente vai ter que ponderar esse princípio ou aplicá-lo em consonância com outras situações. Um exemplo clássico, Roberto, de situação que acaba tendo que, para usar uma expressão, se combinar ou se imbricar com a liberdade de expressão, e aí, no caso concreto, a gente tem que sopesar valores, é o próprio direito à privacidade. Tá? Isso se discute muito, direito à privacidade, também reconhecido na Constituição. E a gente até entende que o direito à liberdade de expressão ele tem que estar acima do direito da privacidade, e a própria Constituição ela deu esse direito de preferência à liberdade de expressão, não por acaso ela cuidou de estabelecer as limitações. E aí vem um ponto interessante da nossa conversa, pelo menos na minha opinião. Quais são as limitações à liberdade de expressão? É justamente preservar a intimidade e a imagem, a honra das pessoas. Isso está previsto no inciso 10 do artigo 5 da Constituição Federal. Eu não vou ficar citando o dispositivo legal. Fico dispensado, certo, Roberto? Sim, não precisa. Tá?
Ninguém quer sair formado aqui em direito. A gente quer sair formado no pensamento do Leonardo. Uma outra limitação é a própria possibilidade do direito de resposta, previsto também na Constituição. E tem uma questão específica que é a proibição do anonimato. A proibição do anonimato está relacionada à possibilidade de responsabilização em caso de alguma ilicitude. Então, são limitações restritas. E aí vem um ponto, Roberto, que é onde eu quero chegar, que é algo que eu acho que a gente precisa repensar isso e rediscutir. Daí eu acho que é a importância dessa nossa conversa. Deixa eu fazer uma pergunta para ti antes, porque eu acho que está faltando a gente explicar aí uma questão fundamental, no meu modo de entender, que é a seguinte. Eu acho que o fato de tu responsabilizares, tá, aquele que se expressa livremente não é uma restrição à liberdade de expressão. As pessoas elas têm liberdade de se expressarem e, exatamente por terem a liberdade de se expressarem, elas também assumem a responsabilidade quando utilizam essa liberdade. Porque, para mim, a responsabilidade, ela pressupõe liberdade. Ninguém pode ser responsabilizado se não tem liberdade, porque ou a pessoa não faz nada, porque não tem liberdade para fazer, ou ela não faz o que ela gostaria de ter feito, porque ela está seguindo ordens a partir da imposição, intimidação de alguém, né? Então, eu acho assim, ó, que não há uma violação, digamos assim, ou uma restrição da liberdade de expressão quando tu estabelece parâmetros de responsabilização para o uso da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode ser uma coisa inconsequente. Na verdade, Roberto, eu acho que aí talvez, eu não sei se a questão não é terminológica também. Vamos dizer assim, no sentido de que ela não é absoluta, de que não vai acontecer nada em situação nenhuma. Mas concordo contigo, porque se diz muito, por exemplo, eu quero chegar no ápice da discussão, para mim, que remete a muitos problemas atuais. Mas, voltando a esse ponto, uma das questões que se coloca é que esse balizamento da liberdade de expressão serve para proteger a própria liberdade de expressão, para viabilizá-la, né, dentro da vida em sociedade. E a questão da censura, na verdade, a liberdade de expressão, ela, uma vez reconhecida, o que nós temos que fazer é banir a censura prévia, expressamente. Claro. Expressamente. Claro. Bom, o que acontece? Porque a censura, Roberto, tem eu não sei quem é que disse isso, a gente está sempre a uma geração de ser censurado. A censura, ela sempre vem com ares... o Ronald Reagan que disse que a liberdade está sempre a uma geração de ser perdida, né? Mas assim, aí o ponto que eu queria colocar é o seguinte: a grande questão que eu acho que a gente precisa pensar e discutir, depois a gente pode abrir uma janela para o assunto das fake news e outras questões, sim, é o problema da verdade e o problema do delito de opinião. Tá? A liberdade de expressão, ela não obriga as pessoas a dizerem a verdade. Ela não obriga as pessoas a terem uma opinião correta ou incorreta sobre as coisas, majoritárias ou contra-majoritárias. A liberdade de expressão é a possibilidade da pessoa se expressar da forma como ela entender. Claro. Então, assim, eu acho que esse é um ponto, e essa discussão ela precisa ser revisitada à luz de várias polêmicas e, inclusive, decisões, situações que têm acontecido no país e no mundo. Posso dar alguns exemplos. E aí, só para concluir esse ponto,
quando é que a gente restringe a liberdade de expressão? A gente restringe quando nós atacamos direitos fundamentais especificamente de alguém, de terceiros, ou quando há uma incitação específica ao crime, e são situações que precisam ser avaliadas no caso concreto, tá? Tem um autor português, o Canotilho, que ele defende isso. Por exemplo, salvo engano meu, não existe um compromisso com a verdade, nem com a opinião, e aí a gente pode entrar um pouquinho nessa discussão, até porque é muito difícil oferir isso, não em situações extremas. E aí, Roberto, vem uma outra questão que parece que está esquecida. Essas opiniões, elas podem, inclusive, ser contrárias à ordem constitucional. Por que a pessoa não pode se expressar? Tem um exemplo na doutrina da queima da bandeira, por exemplo. Uhum. Tá? Vamos pegar um exemplo clássico, que é um exemplo paradigmático que aparece em todos os livros sobre o assunto, a Marcha da Maconha, por exemplo. O STF apreciou essa questão dizendo o seguinte: a discussão sobre a descriminalização ou não é uma discussão bem-vinda, uma discussão viável. O que eu não posso fazer é apologia ao crime, especificamente do uso de entorpecentes. Então, essa é uma questão. Então, isso é importante porque hoje a gente está vendo em algumas discussões, eu acho que esse debate ele vale para discussões das fake news, que é o problema de colocar a liberdade de expressão a serviço de uma verdade. Mas que verdade é essa, Roberto? Né? Eu não estou dizendo que o sujeito não pode ser responsabilizado por uma determinada situação ou que ele possa incitar um crime especificamente ou injuriar, difamar, caluniar uma pessoa especificamente sem ser responsabilizado. Agora, colocar essa linha divisória, ela é uma linha tênue quando a gente começa a discutir opiniões mais genéricas. O sujeito pode falar uma besteira, pode falar o que ele quiser, em princípio. Então, eu gostaria de deixar registrado isso. A gente pode avançar no ponto e depois me der a oportunidade até fazer um comentário de algo que me deixou estarrecido, que é a legislação sobre as fake news que foi aprovada. Foi aprovada no Senado e está na Câmara dos Deputados para ser votada. É uma aberração essa legislação das fake news. É quase um entulho da ditadura militar, né, que é resgatado. Deixa eu explicar por que é uma aberração, Roberto. Deixa eu só... Tá. Vamos explorar bem mais fundo isso. Antes eu queria encerrar um ponto que ficou lá de trás, que eu acho importante, que é o seguinte. O que a liberdade de expressão permite, no meu modo de entender? Para a pessoa que está se expressando, permite que ela pense e externalize aquilo que ela está pensando, tá certo? Isso é óbvio, né? Mas não é apenas isso. Ela permite também que os receptores das mensagens que são expressadas por essa pessoa possam fazer uma análise de quem é essa pessoa, o que ela está pensando, o que a move, quem ela é. Ou seja, de que maneira essa pessoa deve ser tratada pela gente, né? O que ela merece da gente. Logo, eu vejo assim, para mim, sempre andam de mãos dadas a questão, e eu já falei isso, da liberdade e da justiça, né? Porque se tu não tens condição de analisar o que uma pessoa diz, tu não tem condição de julgá-la, né? Tu não pode dar mérito a ela de qualquer maneira. Tu não sabe se o cara é um mentiroso, se o cara não é um mentiroso, se o cara diz a verdade ou se o cara não diz a verdade, se o cara é louco ou é são. Só através da liberdade de expressão é que a gente tem a capacidade de analisar aquilo, né? Então,
eu acho assim, a liberdade de expressão não é apenas fundamental para quem quer expressar algo, mas sim também para quem quer analisar aquilo que foi expressado e julgar quem está expressando. Então, eu acho assim que é fundamental numa relação social que haja liberdade de expressão, porque senão a interação entre as pessoas ela fica totalmente infértil, né? Se torna impossível tu criar valor nessa relação. E a liberdade de expressão é nada mais do que a manifestação do nosso processo cognitivo, né? De como é que a gente vê a realidade, como é que a gente analisa a realidade, como é que a gente conceitua as coisas, como é que a gente integra esses conceitos, como é que a gente forma ideias e a partir daí então a gente as comunica para que as pessoas saibam o que se passa dentro da nossa cabeça. Por isso que eu fiz aquela relação com a arte, né? Um artista, se ele não materializa a sua obra, tu não sabe o que que tem dentro da cabeça dele. E a liberdade de expressão é que faz com que isso seja possível. Tu pode analisar a visão de mundo daquela pessoa a respeito das coisas, né? E se essa pessoa não tiver liberdade para fazer isso, tu não vai ter condições de se utilizar daquelas mensagens expressadas para saber com o que tu está lidando. Então, e se há consequências negativas, como eu já falei, quando alguém se expressa, isso é responsabilidade de quem está se expressando e de mais ninguém, né? Então, isso eu acho assim fundamental a gente ir levando na nossa discussão essa quase como siameses, né? A liberdade e a justiça de mãos dadas, né? Na análise dessa questão. E na história nós temos diversos exemplos, Roberto, o Galileu, pela teoria dele, enfim, e outros. Então, sem dúvida, o pensamento e a expressão do pensamento é o que nos torna humano e o que faz a sociedade se desenvolver. Sem dúvida. Eu acho que, fazendo um gancho disso, então, com o problema das fake news, eu acho que a gente não pode pensar a ideia da liberdade de expressão na perspectiva do seu controle, considerando o que é verdadeiro ou falso, o que é desinformação, o que não é, sem pensar um pouquinho sobre o problema da verdade, por exemplo. Eu não sou um filósofo especialista no tema, mas dá para fazer algumas considerações. Mas antes de dizer o seguinte, Roberto, para que fique claro, sem dúvida, essa era digital e esse novo mundo da internet, das redes, ele traz desafios e não se está sustentando que não possa haver nenhum tipo de controle ou de responsabilização ou se pensar algumas coisas que talvez a gente não esteja nem cogitando agora. Sem dúvida, é um mundo novo. Tem o problema na minha opinião, é um problema, em alguma medida, até mais procedimental do que substancial, porque tem o problema do fluxo de informações, tem o problema dos algoritmos programados, dos robôs. Esses dias eu vi um comentário, acho que foi do Fux, que me deixou um pouquinho mais tranquilo, que a perspectiva de controle era uma perspectiva de fluxo de informações, não era uma perspectiva de conteúdo. Tá? O próprio Supremo Tribunal Federal, recentemente, isso vale a pena trazer aqui na nossa conversa, eu separei até, ele julgou uma ação direta, ADI 4451, e disse exatamente o seguinte: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, etc.
numa questão relacionada ao processo eleitoral, tá? Bom, o que eu quero dizer, Roberto? Sem dúvida, alguma coisa pode ser feita. Agora, vamos lá, o que são as fake news? Fake news, numa tradução literal, notícia falsa. A gente sabe que o debate, quando a gente vai conceituar e delimitar, isso pode se ampliar um pouquinho. É uma notícia descontextualizada, antiga, uma inverdade dolosa ou não, enfim, é algo um pouquinho mais amplo. O que está se propondo nesse projeto, que é o que eu queria só fazer referência aqui, já que eu falei nele, Roberto, para eventualmente a gente discutir, que é o projeto, o PL 2630 de 2020, que foi aprovado, como eu disse, no Senado e está na Câmara dos Deputados. Ele determina que as plataformas limitem o número de mensagens, o que até já está acontecendo no WhatsApp. Ele determina que os provedores proíbam contas falsas, ou seja, tu vai ter que abrir uma conta com identidade, etc. Quer dizer, vão burocratizar a internet. Ele permite a remoção de conteúdos que haja alguma infração à lei. Eu estou usando aqui um termo genérico, tem ali as explicações no projeto. Essa remoção de conteúdo, ela antes tem que ter a notificação. Mas aí vem uma série de exceções, em casos de urgências, em casos etc., não precisa de nada disso. Ela manda os provedores de aplicação fazerem relatórios dessas remoções de conteúdo e relatórios dos conteúdos pagos. Esses terão que ser identificados. E aí, pasme-se, Roberto, cria-se o chamado Conselho da Transparência, que é um conselho que vai ser formado por senador, por deputado, por representante desta ou daquela entidade, como se meia dúzia, e aí me permite a expressão, já que a gente está falando de liberdade de expressão, como se meia dúzia de representantes do povo ou burocratas pudessem agora ter o domínio, ter o controle do que pode e o que não pode. E para completar, esse projeto ele impõe sanções que vão até 10% do faturamento do grupo econômico. Então, é um troço que eu realmente não entendo como é que isso é aprovado no nosso Senado. Tá? Evidente que o tratamento das fake news não pode ser feito dessa forma, com uma legislação que é uma legislação absolutamente dirigista e que, na minha opinião, é mais inconstitucional do que a própria lei de imprensa era, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Então, é um desafio, Roberto, é um desafio. Bom, eu acho o seguinte, que no Brasil, os nossos direitos eles estão sob ameaça perene, né? Cada vez, infelizmente, de forma mais clara, mais determinada, né, por parte dos órgãos públicos. E é aquilo que a gente estava falando antes, quer dizer, se há um debate de ideias, e se as ideias elas acabam sendo contrárias ao establishment, ou querem mudar o status quo, querem empoderar, vamos dizer assim, os indivíduos de forma autônoma, e não aquela coisa falaciosa, aquela coisa que perverte a nossa natureza, que é nós termos os nossos direitos por concessão pública, né? Como se a nossa vida pertencesse ao Estado, como se a nossa liberdade pertencesse ao Estado, como se a nossa propriedade pertencesse ao Estado, e o Estado, então, nos permite usá-los mediante todo um regramento prévio estabelecido, condições através das quais a gente vai
poder exercer essa concessão, né? E isso, infelizmente, é o que rege esse direito positivo que a gente tem aqui, o estado de bem-estar social que a gente vive, né? Por exemplo, agora no caso da pandemia, ora, por que é o Estado que mantém um sistema comunista de saúde, né? O sistema único de saúde é comunista, né? O Estado ele é proprietário dos bens de produção. Logo, isso é regido por um sistema comunista. Ele quer nos impor como nós devemos viver, como nós devemos tratar a nossa saúde, o que que a gente deve fazer. Com relação à questão da liberdade de expressão, é a mesma coisa. Quer dizer, parece que a internet é uma concessão estatal, como as televisões, o espectro eletromagnético parece que é uma concessão estatal. Sim, ela é uma concessão estatal porque assim está estabelecido na nossa legislação. Mas o espectro magnético não é uma concessão, ele existe antes do governo, antes do Estado, né? O governo só deveria agir aí quando houvesse uma violação de um direito de apropriação original que alguém exerceu quando incorporou ao seu patrimônio uma determinada faixa, um canal daquele espectro magnético, né? E assim por diante. Quer dizer, então o Estado age como se fosse dono de tudo, inclusive da gente, inclusive do que a gente pensa, inclusive do que a gente diz. E é por isso que a gente vê essas manifestações saindo do Senado, ou da Câmara, ou do STF, ou do próprio Executivo, né, que tentam controlar, né, o nosso livre-arbítrio, os nossos direitos, enfim, toda essa ânsia que a gente tem de viver de forma livre e independente. E através desses instrumentos legais, né, que caracterizam o que é uma incitação ao crime, uma apologia ao crime, um crime de anonimato, ou ofensas, enfim, ofensas à autoridade, né, desacato, etc. Quer dizer, isso tudo é feito para nos colocar grilhões, né, no meu modo de entender. E eu acho isso revoltante. Sobre o aspecto, sobre o aspecto da regulação da internet, a gente hoje, nós temos o Marco Civil da internet, e essa legislação, sim, ela é uma legislação razoável, inclusive, na minha opinião, Roberto, e não só na minha, estão acontecendo algumas infrações a essa legislação, porque, só para te dar um dado, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele impede que os provedores de aplicação removam conteúdo, tá? Então, por exemplo, os provedores de aplicação, diferentemente dos de conexão, são aqueles provedores que fazem correio eletrônico, hospedagem, etc. Esses conteúdos eles só podem ser removidos por decisão judicial. E o que acontece? O que nós estamos vendo hoje? Nós temos meia dúzia de, entre aspas, de agências de checagem que nada mais são do que pessoas jurídicas de direito privado, são empresas que não têm sequer não tem uma instrumentalização legal para representar e para poder dizer o que é certo e errado, mas a partir de determinadas situações elas carimbam uma determinada postagem como fake news e essas postagens são removidas. Então nós temos empresas privadas dizendo o que é certo e o que é errado, sem o mandato para isso, e nós temos esses provedores, muitas vezes, removendo conteúdo, quando que pelo próprio Marco Civil da Internet, pelo artigo 19, não, na minha opinião, não poderiam estar fazendo, e como eu disse, não só na minha opinião. Então, essa é uma questão.
A legislação... Essa questão é importante. Eu queria explorar ela contigo, porque a gente vai ter, pelo que eu estou entendendo, uma séria divergência aqui com relação a isso. Porque lá no início, quando eu te apresentei, eu explicitei o que eu entendo que seja a visão correta do que é liberdade de expressão. Não é apenas do teu direito de expressar o que tu pensa, que é o que um usuário do Facebook, como eu, por exemplo, faço, como é também o direito de tu não ouvir, concordar, dar espaço, apoiar e financiar aqueles com os quais tu discorda, né? Obviamente, isso só pode se dar no ambiente da tua propriedade privada, né? Porque tu não pode obrigar outro, na propriedade dele, de fazer o que tu quer. Tu vai fazer isso na tua propriedade privada. Então, o Facebook, por exemplo, que é o dono daquele instrumental todo que te permite se expressar livremente, ele também, por causa da liberdade de expressão que ele detém, ele tem o direito de dizer, não, isso aqui eu não concordo, aqui na minha casa tu não vai postar. Entende? Eu concordo contigo, ontologicamente eu concordo, Roberto. A questão é a seguinte, vamos pegar o exemplo da discussão atual nos Estados Unidos, que, se eu não estou enganado, é o deputado Ted Cruz. Ele andou O aparecendo Ted na Cruz, mídia. senador Ted O Cruz. senador Ted Cruz, texano, apareceu na mídia inquirindo o dono do Twitter e acho que o dono do YouTube também. E uma questão que foi colocada foi a seguinte: as empresas elas têm que escolher o que elas são, tá? Então a questão que se coloca ali, por exemplo, Por é que elas que têm que escolher o que elas são? para submeter ao regime respectivo. A questão dele, por exemplo, é a seguinte: eu não domino muito bem os detalhes desse ponto, mas já que eu me aventurei, eu só vou reproduzir o que eu escutei. Uhum, Eles têm um benefício, até um benefício fiscal, por serem plataformas, tá? uhum. Agora, se eles querem ser editores, então eles podem ser editores, eu concordo contigo. Por exemplo, aí eu acho que é uma questão mais de Enquadramento. transparência. A CNN, a Rede Globo de televisão, todas essas empresas, na minha opinião, elas podem veicular o que elas quiserem, entende? Eu Uhum, concordo contigo, eu acho que isso está dentro do jogo da liberdade de expressão, embora essa nossa opinião, a gente sabe que ela é uma opinião um pouquinho extrema, porque pelo ordenamento, a gente vai cair numa discussão se o dever da imprensa, enquanto correspondente ao direito à informação, é um dever de prestar as opiniões mais equilibradas e tal. Essa é uma discussão que eu só quero colocar aqui que eu não desconheço, mas na prática tá. isso não acontece tanto, né, Roberto? Uhum. As linhas editoriais são muito bem definidas. Agora, essas plataformas, só para concluir, elas se colocam como plataformas, entre aspas, neutras, até por uma questão de responsabilização. Porque quando elas são plataformas neutras, elas também não se responsabilizam pelo conteúdo, ou pelo menos elas procuram não se responsabilizar. Então, Uhum. eu acho que não é uma questão assim, aí só a minha opinião, pode escolher se vai atuar dessa ou daquela forma no mercado. Acho que o problema é saber, e eu não tenho uma resposta para isso, eu estou mais levantando as questões que estão sendo Claro. colocadas. A questão é saber, a gente está aprendendo e a gente está tentando entender com que nós estamos lidando. Afinal, qual será o papel dessas grandes plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e outras? Eu não tenho a Eu- resposta. Eu trouxe aqui só a mas polêmica, Roberto. aí eu vou recorrer ao que tu comentaste lá no início, que é a questão do princípio universal, né? Se a liberdade o direito à liberdade, o direito
de liberdade de expressão são princípios universais, ou seja, todo mundo tem a possibilidade, tem a franquia, né, de fazê-lo, de fazer o seu uso, eh, não deveria haver essa distinção, no meu modo de entender, entre uma coisa e outra. Eu acho que a responsabilidade de alguém que expressa uma opinião é daquele que expressou a opinião, não necessariamente é de quem está servindo apenas de veículo, né? Ou de mensageiro, vamos dizer assim. Sem dúvida. Quem expressou a opinião sempre vai ter a responsabilidade. Isso eu estou Isso, de pleno acordo. levando isso adiante, a gente entende que não tem cabimento a gente pensar em direito coletivo, tá? É, aqui no Brasil isso é uma vergonha, no meu modo de entender, né? As pessoas, elas, apenas por estarem interagindo numa determinada relação comercial, todos os agentes envolvidos, eles podem ser responsabilizados igualmente se um deles É a incorrer em algum solidariedade. ilícito, né? O princípio da solidariedade. O que é um absurdo, né? Porque a solidariedade ela precisa ser manifestada claramente, no meu modo de entender. Quer dizer, tu tem que estar incorrendo no mesmo erro, no mesmo crime, para poder ser imputado, né, de responsabilidade e não tu passar a ser responsável pelo que o outro fez só porque tu estás de alguma maneira vinculado a ele, né? É como se numa família o filho cometesse um crime e o pai vai ser preso por ele, né? O que é um absurdo. E pelo menos eu acho, eu faço uma relação análoga dessa forma. Então eu Eu, acho assim, ó, não, diga. eu só queria dar concordando com o ponto. Então, eu acho assim, Roberto, esse ponto da fake news, queria só colocar duas questões. É muito difícil o controle disso. À luz do princípio da liberdade de expressão, é muito difícil o controle prévio do conteúdo. Porque aí Claro. a gente corre um risco muito grande de cair na censura. O controle a posteriori ele vai existir conforme esses parâmetros que a gente já conversou, que é o direito de resposta, a Uhum, vedação, a ofensa à honra, dignidade, enfim, a pessoa é responsabilizada. uhum, Por outro lado, porque o controle prévio, com base na verdade ou em verdade, ou na natureza da opinião, começa que eu entendo que a liberdade de expressão ela permite todas essas situações, de um modo geral. A gente pode analisar uma ou outra exceção. Então, eu acho que o controle dessas. E aqui é realmente um palpite, assim, porque esse assunto é um assunto novo, ninguém sabe ainda, muito menos, muito menos eu, né? Mas, enfim, eu acho que é um controle olha a modéstia batendo aí. bastante procedimental. Um controle Uhum. talvez relacionado aos robôs, a determinados algoritmos, aos fluxos, mas conteúdo é muito difícil. E aí, Roberto, eu faço só o último gancho desse ponto, pelo menos, tu que conduz a nossa conversa. E vamos partir do pressuposto que nós tivéssemos que excluir da rede notícias falsas. Quem conhece um pouquinho, assim, reflete um pouquinho sobre o problema da verdade, a gente vai ver que a gente cai num outro mundo, que é o problema de saber é, onde e com quem está a verdade. Porque, assim, os casos difíceis, esses casos, tudo bem, tem coisas que a gente sabe que são verdadeiras e que não são verdadeiras. Até fazer uma homenagem a ti, né? Se a gente pegar o próprio objetivismo, que é a ideia de verdade como correspondência com a realidade, tem situações que a gente sabe, né? Agora, o que eu estou falando são dos casos problemas, os chamados casos difíceis. A gente pode fazer um paralelo assim rapidamente com duas situações
os historiadores, né? A Guerra do Paraguai ela é contada, por exemplo, de maneiras de modo antagônico, e todas essas guerras, a própria atividade jurisdicional, agora para ir na minha área, eu só não vou abrir uma janela aqui para ficar mais uma hora conversando, mas a própria reconstrução dos fatos feita pelo juiz no processo judicial, a gente sabe que ela é sempre uma probabilidade. Então, quer dizer, se a gente parar para pensar um pouquinho, nós vamos concluir que esse controle, ele, embora ele possa se prestar para os casos extremos, ele corre o risco, intencionalmente ou não, de se prestar para a censura. Porque eu não estou aqui, Roberto, relativizando a verdade, tá? Eu acho que filosoficamente eu até tendo a entender, a compreender a verdade mais como uma ideia de correspondência com a realidade, uma visão objetiva, uma visão realista, do que uma visão persuasiva ou consensual. Mas ainda que exista a verdade, muitas vezes na situação concreta do dia a dia, a gente pode ter dúvidas sobre os fatos, sobre o que aconteceu, porque daí é um outro problema, um problema de percepção e de ter acesso a todos os fatos. Agora, tu coloca isso em escala. Coloca essa situação em escala. Quantas mensagens circulam na internet por minuto, ou por hora, ou por dia? É uma questão, é um problema inviável de resolver. E aí, para concluir esse ponto, eu penso assim, eu não tenho uma reflexão aprimorada sobre isso, mas que esse problema ele vai ter que se resolver na perspectiva da educação, porque a gente está sempre querendo resolver as coisas pelo efeito e não pela causa, né? Na verdade, nós teríamos que ter discernimento, educação, nós vamos acostumar com esse novo mundo, e aí a gente pode até fazer uma defesa dos liberais norte-americanos, né? A ideia da própria livre circulação de ideias, livre circulação, que a própria circulação ela tem que se depurar também. Eu acho difícil o que existe. Eu concordo contigo e eu vou tentar colocar isso com as minhas palavras, assim. A minha visão a respeito disso é o seguinte. Em primeiro lugar, parece que há uma inversão, né? Parece que há primazia da consciência em vez da primazia da realidade, né? É óbvio que existe a primazia da realidade e não da consciência, né? Porque as coisas, elas existem à revelia da nossa consciência, né? O mundo, as coisas do mundo, do universo, as leis do universo, elas existem independente da nossa consciência, tá? A nossa consciência tem, no máximo, a capacidade, e ainda assim, de certa maneira, limitada, muitas vezes, de perceber, de interpretar e de concluir a respeito das coisas da realidade, né? Muitas vezes a gente tem uma compreensão distorcida, não tem os dados todos necessários para chegar à verdade absoluta ou à verdade circunstancial como a gente está buscando. E logo, se a gente não tem isso, a gente não tem como transmitir ela da maneira como deveria. Se a gente fizer, por exemplo, uma análise da evolução da ciência, né? Havia o geocentrismo, depois passou para o heliocentrismo, e as teorias elas foram evoluindo. Agora, precisou que alguém dissesse que a Terra era o centro do universo, tá, para que viesse alguém dizer não. A Terra não é o centro do universo, é o Sol. E depois alguém dizer não, o Sol não é o centro do universo. O universo é esse negócio gigantesco aqui que a gente não conhece os limites, né? Então, existe a realidade, existe o que a gente vê da realidade. A gente pode entender a realidade porque a gente tem a capacidade de perceber e de pensar a respeito daquilo que a gente percebe, tá? E é esse processo de expor que vai fazendo com que haja a crítica, a contracrítica, a réplica, a tréplica, até que vá
vá se chegando numa verdade última, recente, mais depurada, mais criteriosa, tá certo? Que pode até ser perene, né? Você pode até chegar numa verdade absoluta e tal, que aquilo nunca vai se modificar ao longo do tempo, como já existem verdades assim, né? Que a gente sabe. Então, tu impedir que as pessoas digam as maiores asneiras que elas pensam em dizer, pode obstruir o próprio caminho de tu buscar a verdade. Não, Né? vê que interessante isso, né, Roberto? Agora vamos dar um pulo lá para trás. A dialética aristotélica tinha, dentre outras, essa concepção, que era através do diálogo, do embate de ideias, que se pudesse chegar à A verdade, conclusões verdadeiras. enfim. Bom, e o próprio, uma constatação interessante, eu até andei lendo isso em alguns artigos recentemente sobre internet e tal, é essa própria tendência natural, pela maneira com que funcionam, de criar as chamadas bolhas. Porque, fazendo uma reflexão agora sobre o nosso comportamento, as redes elas funcionam e elas levam as pessoas a se isolarem, a ficarem nas suas bolhas e a ficarem próximas de pessoas com as quais elas concordam. E os próprios algoritmos tendem a funcionar dessa forma, de modo que também a gente está sendo levado, às vezes até sem perceber, a um processo menos dialético, menos contraditório e de menos enriquecido e mais pobre do ponto de vista do desenvolvimento pessoal e do conhecimento. Isso é tratado como uma infração ao direito de expressão. Pode ser tratado. Eu vi alguma coisa nesse sentido recentemente, porque, na verdade, às vezes as pessoas, até inconscientemente, aí numa perspectiva assim de não ter a oportunidade de uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de pensamento. Eu até, fazendo uma confissão aqui, pessoal, eu me policio para não interagir só com as pessoas com as quais eu concordo. Assim, em alguns grupos de WhatsApp, de vez em quando tu dá uma beliscada em outros grupos. Eu não sou muito beliscada nas redes abertas, assim, mas nos grupos eu procuro conversar com as pessoas com as quais eu não concordo, porque eu acho que isso enriquece também. E a gente está numa tendência contrária se nós não nos cuidarmos. Inclusive o seguinte, Leonardo, tu levantaste o ponto das bolhas, que eu acho que traz para a nossa discussão aqui uma coisa bastante recente e que teve uma repercussão muito grande, que é o seguinte: quando determinados indivíduos de uma determinada bolha tentam furar a bolha adversária, né? Vamos pegar o exemplo do caso dos Sleeping Giants, né? Que é um grupo que orquestra boicotes contra aqueles que têm, de alguma maneira, um pensamento diferente ou têm uma ação que diverge daquelas que esses grupos definem como politicamente corretos, né? De forma arbitrária, né? De forma muito peculiar, né? Violando totalmente o direito de expressão das pessoas, né? Mas a forma como a reação, né? A retaliação estabelecida contra esses que agem de forma politicamente incorreta, vamos dizer assim, ela é brutal, né? Em cima de uma arbitrariedade, uma empresa pode ter um prejuízo gigantesco porque ela é constrangida a demitir funcionários,
a assustar produtos, né, por conta dessa visão absolutamente falsa, falaciosa, né, de que haveria por trás disso uma ofensa, né? Ou seja, é uma forma, não é uma forma de censura, porque o governo não está agindo coercitivamente, é alguém da própria iniciativa privada que está fazendo isso, que se caracteriza pelo boicote, né? Pela intimidação, que também é uma forma de liberdade de expressão, né? Na realidade. Como é que tu vê isso na nossa sociedade? Como é que tu caracteriza esses grupos que têm esse tipo de ação, né, meio terrorista, mas que estão, afinal de contas, usando a sua liberdade para isso? E como tu vês a questão do anonimato, né? Porque quando há o anonimato, um dos princípios fundamentais da justiça é o de tu poderes confrontar o teu acusador, né? E nesse caso, quando há o anonimato, isso é impossível, né, de acontecer. Como é que tu vê essa questão aí que é tão recente, tão Tu te refere ao anonimato intensa? das máscaras e tudo mais? O anonimato, por exemplo, um Sleep Giants, né? Tu não sabe quem é, tu não sabe qual é a intenção, tu não sabe como é sustentado e tal. Tu acha que isso faz parte da liberdade de expressão? Ou tu acha que isso é uma violação da liberdade de expressão? É, vamos lá. A questão do anonimato na Constituição Federal, só para começar por aí, ela está relacionada à possibilidade de responsabilização da pessoa, né, no caso da rede, e o que se entende é quando tu tem, por exemplo, uma matéria, alguma coisa não identificada, o editor é responsável, tá? Sim. Para Nós mim, tivemos, só para exemplificar essa questão, nós tivemos, por exemplo, o caso do Garganta Profunda, né? Aquele funcionário do FBI, se eu não me engano, não lembro, que fez as denúncias contra o Richard Nixon no caso Watergate, né? Era um cara que ficou anônimo décadas, mas os jornalistas se responsabilizaram pelas informações. Quer dizer, ninguém sabia a fonte, não havia uma fonte para confirmar aquilo, e depois se verificou que as informações eram verdadeiras, né? Então, os jornalistas bancaram com a sua credibilidade a informação que estava sendo passada de forma anônima e nunca revelaram a origem ou quem era a sua fonte, né? Só para exemplificar. A Constituição ela também prevê o sigilo da fonte, que é justamente para viabilizar a atividade jornalística. E a gente tem uma previsão específica que é a legalidade do sigilo da fonte. A única diferença é que, uma vez preservado o sigilo da fonte, quem vai responder eventualmente é quem está apresentando a notícia. Essa questão do anonimato é interessante porque existem umas polêmicas locais relacionadas ao impedimento do uso. Isso aconteceu em Porto Alegre, se eu não estou enganado, o impedimento do uso de máscara na manifestação. E aí esse é um debate. Isso antes da pandemia, né? Esse é um debate, quer dizer, como a gente disse anteriormente, o direito de expressão, a livre manifestação, ela não se expressa só através de palavras, ela se expressa através de atos, através de ações, através de produção artística, etc., etc., e através de gestos corporais. Então, em princípio, Roberto, porque como a gente vive numa sociedade caótica, às vezes a gente faz um remendo, né? Para mim, o principal problema da máscara é o problema da segurança. Tirando isso, é liberdade de expressão. É que aí a gente entra no problema da segurança, né? Agora, tu acha que a pessoa
pode exercer o direito de liberdade de expressão se a sociedade não é capaz de responsabilizá-la pelos efeitos deletérios do uso desse direito? Mas me dá um exemplo concreto, porque a sociedade, em tese, no caso da máscara, tu te refere? Por exemplo, no caso da máscara, se alguém mascarado expressa de alguma forma a sua intenção, né? Concretamente, se tu não consegue identificar quem é a pessoa, como é que tu vai responsabilizá-lo pelos atos que, que partiram dele? Como é que tu vai poder adotar aí o princípio da justiça atrelado à liberdade de expressão? Porque se tu não sabe quem é que está se expressando, tu não pode aplicar a justiça sobre esse princípio, né? Eu acho, Roberto, que o princípio da liberdade da expressão, como ele é um princípio preferencial, eu não. Realmente a tua pergunta não é uma pergunta de pronta resposta, teria que refletir um pouco mais. Mas eu tendo a entender que pode se manifestar com máscara do ponto de vista da liberdade de expressão. Tá? Do ponto de vista da liberdade de Uhum. expressão. Porque ela é um valor maior. Tá? Um valor fundamental, um valor preferencial, e a máscara é uma maneira de se expressar. E aí a gente vai, porque também tem a questão da gente colocar as hipóteses em perspectiva. Né? Eu vou Uhum. impedir muitas pessoas de se manifestarem com máscaras para, eventualmente, numa ou noutra situação pontual, em que a pessoa estava de máscara, não foi pega posteriormente, cometeu um ato ilícito passível de responsabilização, porque, como regra, na manifestação não tem responsabilidade. Então, também é uma questão de sopesar custo-benefício, sem querer usar aqui um argumento puramente consequencialista. Mas a tua pergunta é Uhum. interessante. Eu teria que pensar um pouco mais sobre isso. Esse caso da máscara, para mim, é um caso dentro dos chamados casos difíceis. Uhum. Considera? Particularmente, eu não consigo criar uma dicotomia entre o exercício da liberdade e a isenção da justiça, né? Porque o direito à liberdade, ele implica em responsabilidade. E se há responsabilidade, é preciso que a gente identifique o responsável por aquilo, para que a justiça possa ser aplicada, né? Então, eu não estou negando o direito à liberdade de quem quer que seja, mas eu não posso também fazer com que essa pessoa, no exercício do direito à liberdade, se abstenha da responsabilidade pelos seus atos através do anonimato, por exemplo, né? Porque aí a justiça, que é um outro valor importante, dificilmente pode ser aplicada, né? É claro que às vezes tu age, tu expressa um pensamento para retalhar uma violência que tu está sofrendo, por exemplo, numa manifestação qualquer contra o governo. Então, tu te protege, né? Porque tu não quer ser perseguido pelo governo, porque o governo está te tolhendo a liberdade, então tu está reagindo, né? E aí vai um debate bastante amplo, e eu acho que a gente vai poder abordar isso na segunda vez que a gente conversar aqui na nossa, através Agora, do Instagram, e tu vai estar bem mais tranquilo, né? Já mais familiarizado. Roberto, agora eu vou fechar então com uma polêmica, que é a seguinte: a questão da responsabilidade, ela também tem que ser feita em casos extremos, em casos onde realmente, porque a gente tem que cuidar nessa matéria, e aí a gente entrou num ponto, eu vou ser bastante sucinto pelo adiantado da hora, mas embora a responsabilidade ela não configure a censura prévia, obviamente, porque não é prévia, logicamente, mas Sim, a indenização por dano moral também. A indenização por dano moral ela tem, pela sua própria natureza, um caráter compensatório, pedagógico e inibidor.
e isso as empresas de comunicação elas sofrem bastante. Claro. Então, eu só quero dizer assim, a gente tem que cuidar para não banalizar a responsabilização. A responsabilização é sempre a exceção, porque a liberdade de expressão ela tem que ser ampla. E mais do que isso, Roberto, as pessoas públicas, as pessoas que se submetem ao debate público, elas isso a própria jurisprudência dos tribunais e do STF consagram, elas têm que estar ainda mais suscetíveis à crítica áspera, mais até do que no Claro. privado. E aí, para finalizar, ainda bem também que a gente tem a proteção da charge, a proteção do humor, tá? Isso é um outro aspecto que a gente ainda tem no Brasil, não obstante estarmos vivendo os tempos politicamente corretos, O porque Danilo Gentili te contrariaria aí nesse aspecto, porque ele foi processado pela Não, Maria do mas Rosário, aí é que né? tá. O humor ele se vale É um da recurso. dissimulação, ele se vale de uma manipulação da verdade pela sua própria natureza. E isso também é um Uhum. exemplo clássico de preservação. Então, o humor nos Estados Unidos nem se fala, é absolutamente preservado, mas aqui no Brasil ainda é preservado também. Só para fazer essas considerações finais. Espero que tenha atendido a tua expectativa minimamente, Roberto. Eu estava um pouco preocupado em debater contigo esse assunto, mas depois eu assisto o vídeo e vejo como é que ficou. Não, eu acho que minimamente sim, viu? Porque a gente vai ter que fazer outra, tá? Tem Tá muita bom. coisa ainda para a gente conversar, Leonardo, a respeito disso. E a gente deixou uma série de pontas abertas aí para que isso possa acontecer, né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer e uma honra. Todo meu. E espero a gente possa se encontrar em breve para fazer a continuação, o capítulo 2 dessa discussão sobre liberdade de expressão, com toda a liberdade de expressão do mundo que a gente puder utilizar aqui, né? Tá Obrigado, um bom? Um abraço. abraço, obrigado para quem nos assistiu também. E vai estar disponível no Instagram e no Facebook para quem quiser rever e assistir depois, tá? Valeu. Um Valeu. abração, Leonardo. Um abração. Obrigado a quem assistiu também.